Então, o nosso assunto hoje, a tônica da nossa conversa vai ser sobre a tecnologia e qual de fato é a aplicabilidade dessas novidades que aparecem no mercado e que às vezes são pouco funcionais, né? A gente estava aqui batendo um papo um pouco antes, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilha, porque aqui é o podcast Café com Arquitetura. É isso aí, eu sou o Guilherme Bissoli. Eu sou o Caio Guedes. Estamos aqui com o Fabiano Desto e Mário Martins da Foneplan e Fabiano da Milan Decor. Oh, legal. Estamos aí, vamos começar mais um, né? Ó, eu tenho uma pergunta aqui de uma seguidora, da Josiette Castro 2187. Acho que a gente gravou um vídeo falando sobre isso e ela mandou. Não entendi sobre a sapata. É o sóculo? Por que não precisa? Por que não precisa de sapata? Vamos lá. O sóculo, na verdade, é uma sapata de alvenaria, né? Isso. Então, o que a gente analisa, vê nos dias de hoje? A alvenaria é um serviço um pouco mais sujo, né? Não tem aquela limpeza toda. E, normalmente, quando vai se fazer o projeto da cozinha, a gente se baseia muito pelo que o cliente quer e pela funcionalidade e o projeto de interiores. E, às vezes, quando se faz o sóculo antes, né? Que é a sapata antes, a gente fica limitado àquele tipo de tamanho, profundidade, etc. O que a gente faz hoje? A gente pede para não fazer, para deixar tudo terminado e pronto, e colocar o móvel instalado na parede. Claro que nesse momento não pode colocar peso nenhum, e nós colocamos os reforços embaixo. Sim. E aí dá a liberdade para o cliente, para o arquiteto, para quem está fazendo esse projeto, a usar da forma mais útil possível o móvel da cozinha. O sóculo ele limita muito e assim, ele é um trabalho sujo, é um trabalho mais cinza, ele vai ter que ser feito no começo da obra, não no final. E aí, às vezes, deslinka com o projeto de interiores. Então, por isso que a gente disse, vamos sempre colocar sem sapata, coloca o móvel no local, nós reforçamos esse móvel, ele vai ficar suficientemente reforçado para colocar o peso suficiente do armário também, e aí acaba que a gente não precisa ficar limitado ao que foi feito anteriormente. E esteticamente faz o fechamento com a pedra ou, enfim, com o material que vai ali embaixo. Você não vê diferença, né? Tendo Exatamente. alvenaria ou não. É. Isso a gente pode compreender como uma tecnologia aplicada a uma funcionalidade e um desempenho, acho que melhor da marcenaria, né? Porque quando a gente executa na alvenaria, o que mais acontece é na hora que vai fazer o serviço de marcenaria, que a gente está falando de acabamento e de civil, então a parte do sóculo é civil. Não tem uma precisão tão boa que a marcenaria precisa lá no final. E aí, quando vai a marcenaria, fica desnivelado. Começa com uma medida de um lado, termina com uma medida do outro, vai botar a marcenaria e aí fica um vão embaixo. Então não serve para nada. Né? É melhor que vocês se E reforcem. também tem uma questão muito importante, né? A gente faz um projeto dentro das limitações do cliente. Então, por exemplo, você vai numa casa que os clientes são mais baixinhos, a gente vai deixar um armário um pouco mais baixo para poder atender a todos. Vai numa casa que os clientes são todos altos, os filhos altos, aí a gente coloca com uma medida um pouco diferente para que atenda. Já aí, a sapata é colocada num único padrão. Perfeito. Então, às vezes, a gente acaba nem usando essa sapata, coloca o armário na altura ideal e ainda tem que colocar algum tipo de fechamento. Então, fica um pouco complicado de ser usado. Então, o que a gente aconselha? Não coloca, deixa tudo pronto e acabado, a gente vem com o projeto de marcenaria e depois faz o fechamento de pedra, faz o acabamento embaixo para que não entre água, fica tudo bem feitinho, acabou. Está sendo resolvido o problema do cliente, né? Eu acho que isso é uma tecnologia aplicada na metodologia da execução. Na sua área, Marião, existe alguma coisa nesse sentido, por exemplo, que é uma prática, só que é melhor não fazer do que executar daquela forma? Não, tem muitos, mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Sóculo é sapata, é isso? Sóculo é sapata. Então, hoje eu aprendi uma novidade. Para mim, é uma novidade que eu acabei de aprender e ela está obsoleta, pelo que eu entendi. Exato. Porque ela não... Então, eu aprendi uma coisa que já não usa mais. Valeu. E o nome é obsoleto também, né? Sóculo. Nossa. Sóculo. Pelo que eu entendi é isso. Pô, esse nome eu nunca escutei. Sapato eu escutei. Eu já aprendi um negócio que não usa mais. É bacana. Agora, voltando à sua pergunta. Tem sim, isso sempre preocupa muito nós, porque vem muita inovação e nem tudo que é inovação é usual e é intuitivo e vem para ajudar, tá? A palavra automação, que é o que eu trabalho, às vezes muitas pessoas têm nome da palavra, eu até respeito esse medo e nós da Foneplan respeitamos muito o cliente, nós temos que ser muito responsáveis. Uma hora que tem uma tecnologia de inovação, eu tenho que tomar um cuidado
se isso aí vai perdurar, se essa empresa é sólida no mercado. Por exemplo, essa semana uma arquiteta entrou em contato comigo e falou, Mário, isso eu fico feliz porque nós temos autoridade no assunto para ela me questionar. Ela falou, Mário, eu estou com um cliente que não fechou com você, fechou com uma outra empresa de fora e tal, e essa empresa está oferecendo para ele uma solução que é totalmente sem fio. Ela não precisa nada, não precisa fazer tubulação, nada, coloca ali na parede um interruptor, um pulsador, um keypad, sei lá, que é o que eles estão propondo, só que não precisa fio. Primeiro, para ter uma comunicação precisa ter energia. Aí ela falou, não, o dele nem energia tem. Falei, legal, olha, eu viajo muito em feiras, e como eu trabalho com tecnologia, eu tenho que ir para fora ver o que está acontecendo lá. O Brasil, a gente sabe, não é um berço tecnológico em algumas coisas na área eletrônica, e principalmente voltado à residência. A gente sabe que quem comanda esse mercado é Estados Unidos e o mercado europeu. Então a gente tem que bater continência para eles e respeitar. No Brasil não tem um histórico de empresa de persistir com essas tecnologias que a gente trabalha. Então eu vou lá e vejo. E eu acabei de chegar agora, faz 10 dias que eu cheguei de uma feira e eu não vi nada disso lá, não vi a tendência. E essas minhas idas lá é justamente para eu não errar na casa dos clientes. Para mim, saber para onde está convergindo o mercado, o que vai pegar, o que não vai. E nem tudo que lança na hora eu coloco, porque tem que ver se isso vai pegar. Enfim, daí ela me respondeu, eu falei, olha, eu, por segurança, faria tubulação. Mesmo que não vá passar fio. Passa um guia e manda até o quadro. Por quê? Vamos supor que instalem lá na casa, funcionou perfeitamente, nosso equipamento é muito bom. Só que a empresa não foi para venda. É uma inovação dele, não tem isso no mercado. Ele está inovando no mundo. Se der certo, ótimo. Ele descobriu a fórmula mágica e ele vai ter que conquistar o mercado mundial. Ou pode acontecer também, quando está atrapalhando alguém, o que acontece? Vem, compra e fecha. Tá? Aí eu, cliente que instalei, vou ficar como? Né? Então, eu instruí ela, faz a tubulação, deixa uma ligação com o quadro. Só que assim, eu acho um risco muito alto, porque se não der certo também, e se o cliente não optar por fazer essa tubulação que eu instruí ela a fazer, ele está correndo um grande risco. Se lá na frente não funcionar, ou acontecer uma das coisas que eu acabei de citar aqui, ele vai ficar na mão. E ele ficando na mão, o que ele vai ter que fazer? Quebrar a casa inteira, quebrar o teto, para passar fio, para passar cabo, que é o que realmente funciona. Perfeito. Tá? Eu vejo que a tecnologia, às vezes, inovação, ela tem que ser muito simples mesmo. Como, por exemplo, a sapata, né? Não fazer mais de concreto, fazer ela de madeira, né? Com o próprio MDF. É uma inovação. E não está conectado a uma tecnologia digital. Sim. Então, às vezes, a gente pensa que a inovação, a tecnologia tem que estar conectada a essa questão aí digital. Esses dias eu vi um meme na internet que o rapaz estava andando com o iPhone, dele derrubava e da hora que caía no chão, caía um monte de aplicativo, né? Mas um monte, assim, e ele, nossa, e agora que eu faço? Tenho que recolher toda essa bagunça. Porque a gente acha que isso aqui é super simples. Hoje eu faço tudo aqui. Só que às vezes, cara, a gente tem tanto aplicativo, tudo que você vai fazer abaixo do aplicativo, você nem sabe mais o aplicativo que você tem aqui. Como que funciona isso, por exemplo, na automação? Isso é uma boa colocação também, porque a automação, normalmente a pessoa chega para mim, não, meu ar já é automatizado, eu tenho aplicativo, a minha televisão já é automatizada, eu tenho aplicativo. Isso não é usual. Não é usual. O que a automação faz é você concentra tudo num único software e gerencia isso num único software de uma forma intuitiva e fácil. Sim. Por exemplo, a gente tem muitos guias vocais, vamos falar que é o Alexa, Google Home. Ele é um produto que todo mundo pensa que é automação. Sim. Nós demos um passo atrás na Foneplus, assim, de explicar para os clientes isso. Quer ter? Dá para ter? Dá. Ele é 100% confiável? Não é. Quem que não tem um Alexa ou um Google Home na residência que já deu um comando e entendeu outra coisa? Ele mesmo, às vezes, não entende o que você fala. Então, é passível de falha porque ele não entende o que você fala. Às vezes, nós estamos aqui numa reunião, ele está ali do lado, ele começa a responder coisa que a gente nem falou. Então,
Eu não posso colocar a confiabilidade do meu produto num produto que ele às vezes falha, tá? Então, e outra coisa, vamos supor que numa casa eu vou automatizar tudo por voz. Então eu tenho que decorar tudo, ó. Para ligar o ar-condicionado eu tenho que falar ligar ar. Mas ligar ar da onde? Ligar ar da sala de reunião. Tá bom. Então tudo vai ser da sala de reunião. Mas e para ligar luz? Eu tenho que, luz vai ter que ser assim. E quando for o lustre? E quando for a fita de LED? E quando for a cena tal? Ou seja, eu vou ter que ter uma memória de elefante para poder decorar tudo. E legal. Eu tenho uma memória de elefante, decoro e funciona, para mim é ótimo. Bacana. Chegou um parente meu lá. Chegou minha mãe. Como que você vai você vai ficar dando aula para tua mãe, ou você trocou sua empregada? Você vai dar uma aula para sua empregada, ela deve ter a memória de elefante também. Então, não é usual, tá? Dá para aplicar? Dá. Eu gosto, dá para fazer uma solução, mas não é isso. A gente tem que ser intuitivo, uma coisa que, mesmo no celular hoje, eu juntando todos os aplicativos que você acabou de falar, eu colocando num aplicativo único tudo, eu tenho que ligar o celular, selecionar o aplicativo, ver se eu estou linkado na rede da residência, porque se eu tiver ou posso também estar linkado pelo 4G, que funciona remotamente, mas, enfim, eu tenho que ligar o celular, localizar o aplicativo, que já é um trabalho. Às vezes tem aplicativo mesmo, eu uso toda hora, o WhatsApp, Google, eu quero achar e fico indo e voltando para achar. Já é então, hoje o que nós utilizamos muito é umas teclas que nós temos, que você permite escrever o nome, e na mesma tecla ela tem 3 funções. Uma, eu posso ligar, aumentar e diminuir o volume. Ou eu posso ligar o ar-condicionado, aumentar e diminuir a temperatura. E eu posso escrever ar, subir e descer. Todo mundo vai entender ali. Então, é intuitivo, é fácil de usar. Sim. Se a minha mãe, minha tia chegar na minha casa, ela lê lá, liga o ar para mim. Eu falo, vai ali, ó. Ela vai ler ar, ela vai ligar o ar. Ela vai apertar o botão ar, ela vai ler. Tem a luz, ela vai apertar a luz e vai acender a luz da forma que foi programado. Então, isso sim facilita, tá? Perfeito. Isso sim é inovação, mas é uma inovação usual, tá? É uma inovação que funciona. E muitas pessoas hoje chegam e falam, eu quero fazer a casa toda. Também nós não recomendamos. Para mim, como empresário, é legal, eu vou vender mais. Quanto mais produto eu colocar, maior vai levar o orçamento, eu ganho uma porcentagem sobre o que eu estou vendendo, claro que eu vou ganhar. Mas nós não orientamos isso. Para que você vai automatizar a luz do lavabo, né? Não, às vezes... tipo assim, do quarto do filho. Eu quero desligar o quarto do meu filho porque normalmente a gente faz parte social, área externa. Por que parte social? Na parte social é onde que concentra as maiores decorações, que vocês sabem, onde tem a maior quantidade de circuitos, a maior quantidade de iluminação. E nessas áreas, por exemplo, eu não quero automação. Numa elétrica convencional, eu tenho que ter um retorno para cada circuito. Ou seja, qualquer casa vai ter que ter no mínimo 18 retornos numa parte social. Vocês sabem disso. Um jantar, estar, uma varanda, um hall, dá uns 18 retornos aí, 15 retornos. Se tiver 15 retornos, cada caixinha 4x4 cabe 6 retornos. Então eu tenho que ter 3 caixas. Fica lindo na parede. 3 caixas 4x4 ali, Sim. com um monte de tecla. Aí legal, tá lá, mas eu quero assim. Aí vai acender. Eu aperto acendeu o jardim de fora, que eu não tô vendo. Na automação já não. Eu posso até apertar, tá lá jardim. Eu posso até apertar, mas já vai estar programado. De dia não vai ligar. A automação inteligente sabe que pelo relógio astronômico não está escuro e não vai me permitir ligar essa luz. Então, muito bem. Então isso eu acho que vem para inovar. Tecnologia é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter muita responsabilidade, tá? A Foneplan, que é a minha empresa, não estou aqui para fazer comercial, mas eu estou há 28 anos no mercado, e eu já passei por muitas coisas, tá? Já vi muitas empresas que entram no mercado e são compradas por multinacional e somem do mercado. É uma estratégia comercial. Sim. Se alguém desenvolveu alguma coisa aqui, ou ele vai ser vendido para a tecnologia dele ir para todos, ou ele vai ser vendido para assumir com a tecnologia. Comprar, né? Eu vejo que também a automação, às vezes, é para o dono da casa. Ela tinha que ser para visita. Por exemplo, se minha sogra estiver assistindo esse podcast, contratar uma automação para me falar onde está o filtro do café, que toda hora eu não acho. Imagina que legal. Uma automação para falar na cozinha, onde estão as panelas, o canecão, que acabou na geladeira.
o que acabou na geladeira, né? Isso seria bacana. Não é só pra sua sogra. Eu sempre falo pra minha esposa onde tá tal coisa. E ela sempre fala, pô, mas você mora 20 anos na casa e não sei onde tá o negócio. Mas olha, vocês dois estão dando uma aula hoje sobre o que é tecnologia. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de conjunto de técnicas e processos e metodologias e ferramentas para se executar algo. Esse é o significado de tecnologia. Quando a gente traz para a construção civil, o Fabiano, ele acabou de falar uma frase que é super importante aqui nos bastidores, que é o que vende, o que é aplicado no dia a dia é aquilo que é funcional. Ou seja, ser tecnológico é ser equalizado para todo mundo saber usar. E não restrito só para você saber usar. Né? Então a tecnologia ela presume isso. E aí, vocês dois têm costume, como você mencionou, de ir em feiras para acompanhar novidades, para acompanhar o que está acontecendo no mercado. Sim. No caso do Fabiano, tem, por exemplo, a Casa Cor, que é uma das maiores feiras de arquitetura, que tem muita marcenaria. Sim. E geralmente estão as novidades de tecnologia de marcenaria. E eu vou te fazer uma pergunta muito específica. Por exemplo, a gente tende a entender aqueles tipos de abertura de portas diferentes, em que a porta ela corre, dobra e entra dentro do móvel e esconde, que está sempre na Casa Cor, com uma super tecnologia. Sim. Mas como é que funciona isso no dia a dia, Fabiano? Então, vai ter que saber aonde que vai ser aplicada essa porta, né? Eu vejo muito, por exemplo, o cliente, arquiteto, ele quer aplicar essa porta na cozinha, por exemplo. Na cozinha, numa cristaleira, aonde vai ser usado para poder fazer limpeza e tudo mais. Eu particularmente acho que isso aí acaba sendo um custo oneroso, uma manutenção maior e não é funcional. Porque quem vai usar aquilo ali, o proprietário usa, claro, para ele vai ter que usar, mas quem usa mesmo é quem trabalha na casa. Um outro exemplo, normalmente tudo que é muito tecnológico, né, tudo que é muito inovador, ele é só funcional para o pai e a mãe. Ou para a criança, por exemplo, ela não consegue usar. Uma porta que você vai abrir ela e esconder. Às vezes pega o dedo da criança. Sim. Às vezes a criança não consegue puxar. Ou puxa na parte de baixo, cai a parte de cima. E é um custo muito alto. O que eu ainda volto a dizer que é o que está acontecendo, eu vejo com o mercado geral. Pode ser de tecnologia, de automação, acho que o mercado geral. Com a elevação do custo das coisas, do custo da tecnologia, a tendência é voltar ao básico novamente, porque o básico sempre vende e sempre vendeu. Vai ter uma outra tecnologia diferente, como o Mário falou, olha, alguma coisa sem fio e tal, pode até acontecer, mas o básico vende. Porque hoje o cliente está preocupado não só o que ele vai usar hoje, ele está preocupado quanto tempo vai perdurar aquilo. Porque, principalmente em casa, na casa da gente, qualquer mudança dá um transtorno enorme para o dia a dia da casa. Olha, eu bolei aqui um tipo de armário aqui com uma porta que esconde e tal, mas não funcionou. Como que eu vou fazer para trocar isso? Olha, você tem que tirar sua família, a gente vai ter que ficar 15 dias aí dentro da casa trabalhando. Não existe, não tem como. Não tem essa possibilidade. Então, algumas coisas estão voltando ao padrão inicial. Como que é o padrão inicial? É o básico, é o que sempre usa. Lógico, sempre é pautado pela parte visual, uma coisa bonita, slim e tal, ok. Mas voltando sempre para o inicial. O inicial é sempre mais prático, fácil de usar. E o cliente também tem aquela percepção que, se por um acaso precisar de uma manutenção, não vai precisar desmontar a casa inteira. Hoje, tudo que é tão diferente, você tem que desmontar praticamente a casa inteira para arrumar, para consertar. E o cliente não pode, não tem como, né? O dia a dia da vida dele, né? Cara, E as pessoas querem inovar muito na cozinha, né? Porque eu acho que o armário é aquele básico que deu certo mesmo, a porta que abre. E eu vejo que essa tecnologia que a gente já tem na marcenaria, que antes não tínhamos, que eram os puxadores lá com amortecedor, Sim. né? Então, às vezes esse básico bem feito já é muito bom. Já é muito bom. Né? Me fez lembrar que, por exemplo, uma postura de mercado que a Apple tem de alguns anos para cá, o Mário vai saber confirmar isso ou me falar melhor até sobre isso do que eu, mas me parece que eles tendem sempre a fazer bem feito aquilo que já existe. É diferente de o início, que eles lançavam novidade no mercado. Hoje em dia eles não lançam tanta novidade, mas quando eles fazem extremamente bem feito. Então, é o que você está dizendo. É o básico bem feito. Uma novidade, por exemplo, que veio na marcenaria, que eu acho que pegou, que é um pouco do básico bem feito, é aqueles tipos de divisórias de gaveta. Agora tem gaveta em 2 níveis,
Isso é algo que funciona, é básico, e hoje em dia é bem feito, porque você tem vários tipos de materiais, vários tipos de divisões, né? Em resumo, o que eu acho, tá? Eu acho que tudo que você pôr de tecnologia de mudança, que se por um acaso não funcionar, tem como reverter, é o ideal. Show. Tá? Que é o que o Mário estava falando no caso dos conduítes para os quadros. Teve como reverter, é o ideal. Agora, não, eu vou fazer algo aqui que se por um acaso me cá, eu não tenho como reverter, ou vai me dar muito transtorno. Não faça. Não, eu tava até pensando aqui agora, né, a hora que eles estavam falando. Vamos lá, o cara da indústria de cabo, o cara da indústria de conduíte, vê uma fábrica dessa aí, que se desenvolveu um negócio desse, sei lá, o potencial que eles têm, eles vão lá comprar e vão fechar o cara. Ou eles vão comprar aquilo para ser o próximo business nele, que eles vão ser eliminados. Tá, então, é assim, mas às vezes pode acontecer. Mas você deu um exemplo claro da Apple, eu sempre vou nas feiras, né, que eu estava falando, e a minha maior ansiedade é chegar lá e ver uma revolução. E não acontece isso. Eu vejo uma evolução, tipo, igual... Você deu um exemplo prático, igual da Apple. Cada hora é uma coisinha só a mais ali, ó. Você pega o iPhone 11, 12, faz tudo que o 15, 16 hoje está fazendo. Então isso... a gente está falando de 5 anos de tecnologia fazendo a mesma coisa, né? E o mesmo está acontecendo... Na verdade, a marca que eu trabalho, que é a Savan, a base dele é Apple. Até tem quando é uma casa acima de uma quantidade de zonas de iluminação e de áudio, tipo, casas muito grandes mesmo, acima de 2.000 metros, vamos falar assim, usa um computador da Apple. Caramba. É o computador que usa, que é o cérebro, é um computador da Apple. Que legal. Tá? Seria o Mac Mini, que, Sim. né, ele é o cérebro. Que legal. Então eles se falam muito e o que eu vejo hoje é cada hora tem uma novidade assim a nível de software. O hardware está ficando bem travado no momento, né? Pode verdade. ser que venham coisas mais para frente e tal, mas é muito no software que está evoluindo esse tipo de coisa. É verdade, se a gente vê, por exemplo, o óculos 3D, não pegou, não é uma coisa que todo mundo está usando, porque é aquilo que a gente estava dizendo, é uma tecnologia restrita. Ela não é uma tecnologia acessível a todos, né? E a tecnologia, ela é isso, ela tem que ser acessível a todos. Eu tava pensando no caso da Apple, e amarrando também uma coisa que você iniciou lá atrás, no seu sistema Savan, eu sei porque eu tenho, você consegue dar acesso para uma visita. Você consegue dar acesso para sua funcionária. Então ela vai abrir o celular dela, ela entra ali, tem todo o controle na mão dela. Sim. Ela não vai ter dúvida de como operar aquele sistema, né? É diferente do Go Home mesmo, que você tem que ficar memorizando e dar a olhinha para quem vai usar. E na construção a seco, steel frame, que é uma metodologia muito famigerada. A gente vê que cada ano que passa, isso é mais falado, né? A gente vê mais casas sendo construídas no condomínio. Existe uma dificuldade para vocês mudarem essa instalação do móvel, principalmente o aéreo, por conta de ser uma estrutura que não é um tijolo, um concreto, não tem a massa? Como que funciona? A tecnologia de steel frame veio para ficar por conta da mão de obra que está muito escassa, né? Eu digo que assim, o bom, ou ele está muito velhinho, ou já aposentou, ou já morreu. Porque de lá para cá, as pessoas não têm aquela aptidão para falar, eu vou ser um bom pedreiro. Você não vê um garoto falando, olha, eu vou me dedicar a ser um bom assentador de pisos, né? Um levantador de parede. Não existe mais, acabou. Então, assim, o steel frame, o gesso, essas tecnologias com mais agilidade, elas vieram para ficar. Agora, para nós como montamos um móvel nesse tipo de produto, a gente tem que a todo momento estar se reciclando e tendo materiais que consigam atender. Porque assim, o produto em si, a madeira, o móvel, ele é do mesmo jeito. O que muda é como que ele está fixado na parede. Porque a parede de steel frame, ela é basicamente oca, né? Ela é uma pele de gesso e ela é oca. Então a gente tem que... o que a gente vem se preparando? Para que tanto a pessoa que faz a instalação de steel frame, para ele deixar um reforço atrás, como o nosso material, porque hoje já não se instala mais com parafuso numa parede de steel frame. Sim. E aí a gente tem que confiar muito no produto que está sendo instalado lá, porque senão desce tudo.
né? A integração dos fornecedores importante. Exatamente. Então, o que eu vejo? Esse tipo de tecnologia, que é a tecnologia da construção, ele veio para ficar e a gente vai ter que se adaptar a ele. Não tem como fugir mais. O jeito que nós, por exemplo, vamos usar essa tecnologia para poder colocar o nosso produto, aí cabe a nós a cada vez estar mais preparado para isso. Então, Né? Vou complementar com um exemplo. Essa semana, a gente entregou um projeto de uma reforma nos Alphavilles lá de São Paulo, bem grande. Então, teve aumento de área, teve aumento de cômodos em cima de uma laje que já existe. A gente sugeriu a parte interna em steel frame. Sim. Ele tem uma espessura de 12 centímetros. Sim. Se eu for fazer uma porta de correr, eu não consigo comprar uma porta pronta, porque eu não vou ter rebaixo nesses 12 centímetros, que geralmente é 16 ou 21, para encaixar a porta correndo por dentro da parede. Sim. Então, a solução foi utilizar da metodologia e da tecnologia do steel junto com a metodologia e tecnologia da marcenaria. Para eu fazer um painel de marcenaria que vai aumentar a espessura, que vai fazer a porta correr por trás do painel de marcenaria. Então, é um exemplo de integração da marcenaria com o steel. Exatamente. E aí, assim, tudo hoje é baseado no chão, né? Você vê que tudo que se coloca na nossa material é baseado no chão. E aí a gente vem com outro probleminha também, que é uma coisa que as pessoas estão se adaptando a isso. Por exemplo, MDF no chão é um crime, quando se trata de uma pessoa que vai fazer a limpeza lá e joga água no chão. Sim. Né? Sim. Isso a gente tem um conflito aí de trabalho. Sim. Mas, como eu disse, a gente tem que se adaptar a isso. Né? Então, por exemplo, a pessoa quando a gente faz um projeto, por exemplo, com painéis, sobe do chão e tal, o que a gente instrui? Olha, cuidado, porque assim, aqui não é o lugar de você dar a sua empregada jogar água. E tem colaborador que gosta de jogar água no chão, né? Sim. Então, todas essas mudanças, a gente vai se adaptando a elas. É claro que sempre cuidando para que a gente faça algo novo, que se por um acaso precisar mudar, existe a possibilidade, né? Não tem como desmanchar a casa inteira para poder modificar aquilo. Então, tudo isso aí a gente tem que ficar ponderando até na hora que você apresenta isso aí para o seu cliente final, né? Perfeito. Para nós, o steel é o melhor dos mundos hoje também, porque facilita. Eu acho muito ultrapassado, eu não consigo entender. Você faz uma parede, quebra a parede, para passar o tubo, para rebocar a parede, sabe? É uma mão de obra, é um desperdício de material, é um gasto excessivo, e o steel vem para revolucionar. Para nós, eu acho excelente. E sem contar a agilidade, né? Porque é muito rápido e muito fácil de aplicar tudo. Porque Sim. A gente já fez algumas casas com steel, sem problema, mas tem que ser muito rápido também, né? Porque ele é muito rápido a montagem. Sim. Eu acredito que, igual o Fabiano falou, veio para ficar e é uma coisa que só não tem como voltar isso daí. Sim. Vai ter tecnologias que vão evoluir ele, talvez, mas não tem como voltar. Eu sou muito desse ponto. Eu acho que a forma como ele veio para o Brasil, que já faz mais de 20 anos, porque há 15 anos atrás eu estava num técnico de construção civil em que isso já era promessa, né? Mas até hoje não é tão difundido, não é pacificado no mercado todo que todo mundo constrói com steel frame. Mas eu acho que a tecnologia ela também tende a se adaptar. Por conta disso, tem que ser acessível a todos. E aí a gente vai precisar ter a indústria entendendo o mercado e, claro, ganhando reserva de mercado, só que também se adaptando para isso ser executável. Por exemplo, o brasileiro tem a cultura de que a parte externa com steel frame não funciona. E aí como que as indústrias vão lidar com isso? Aí a gente tem a parte da arquitetura com ferro, né? Da arquitetura com essa parte de estruturas metálicas, que aliada ao steel frame funciona super bem. Eu acredito muito nisso. Eu vejo que... Eu enxergo da seguinte forma, como a indústria, né? Vendendo para um lojista, então fazendo um B2B aí. E também esse B aqui, ó, a indústria, ela tem que estar muito conectada com o consumidor final. Fazer um B2B2C. Porque o que acontece? A gente fala muito em steel frame, e quando você pensa em steel, a gente separa aquela construção civil cinza. A gente esquece que precisa ter essa mão de obra manufaturada. Então, a gente tem uma mão de obra da indústria que vem praticamente pronta para o canteiro, né? Em 3 meses você constrói a casa. Só que a gente esquece o tempo que demanda
para fazer toda a preparação de um terreno hoje que cada vez mais está acentuado. Porque os loteamentos hoje ficam mais distantes e também mais próximos aí a topografias acentuadas, seja um aclive ou um declive. Essa preparação de muro de contenção, né, a própria fundação, a impermeabilização, preparar todo o campo para você vir com essa estrutura de steel. Eu acho que às vezes o que falta um pouco para a indústria, né, quando a gente vem com tecnologia, é estreitar um pouco mais da gente que está ali na ponta, que fala direto com o consumidor final. Então, às vezes, vem com uma tecnologia, agora vocês vendem, né? Tipo, vai dar certo. Não, pera aí, vamos entender como que funciona essa cultura nossa. A gente ainda vai precisar de uma capacitação de mão de obra. Ainda mais, está acabando, está sendo extinta, e uma capacitação de mão de obra para mexer numa coisa que a gente nunca mexeu. Eu vejo que esse é o principal desafio nosso na tecnologia da construção. Quando vem algo novo, será que vai dar certo? Né? Eu acho que implementar algo novo demora demais, né? Eu fico pensando, quanto tempo será que os caras fizeram isso aqui? Será que já não existia? Mas já está convergindo alguma coisa assim, igual tem empresas hoje especializadas em fazer somente antes de fundação era furar e só a broca. Tem empresa hoje que já faz o baldrame, já faz tudo. Né? Então já vem evoluindo. Eu acho que vai ter empresas especializadas em fazer o contrapisa. A empresa vai profissionalizar isso daí. Não é aquele o pedreiro, empreiteiro que entra desde do início até o fim. Vai ter processos e cada um vai ter que profissionalizar isso. Não tem outra maneira. E a construção modular é uma coisa que não é irreversível, cara. Isso aí vai dar velocidade. Sim. Não, total. É mais como a gente precisa enxergar esse produto. Né? Então, é a mesma coisa a automação. É simples, então, né? Será que é simples? Eu vou falar uma coisa aqui que a Foneplan está há 28 anos no mercado. A cultura no nosso país assim, é muito difícil de ser mudada, principalmente quando a gente vem para o interior. Tá? Eu trabalho muito, tem muitos clientes em São Paulo e tem muitos clientes aqui. Você vê que o cara de São Paulo tem uma mente mais aberta para inovação, para aceitar a qualidade de vida, valorizar as coisas que dão qualidade de vida. Talvez no interior, por ele ter uma qualidade de vida superior a quem está nos grandes centros, né, em alguns aspectos, ele não valoriza tanto. E quanto mais para o interior você vai, você vê, é cultural. Então é uma coisa que tem que mudar uma cultura. Né? Tipo, o interruptor é uma coisa ultrapassada. E tem gente pondo ainda em casa de alto padrão. Mas é uma coisa ultrapassada. Não era para ser usado mais. E quantos anos não está nessa tecla? Então, mas eu acredito que daqui 10, 20 anos não vai ter mais num alto padrão isso. Não tem como ter. Né? Mas tem hoje. E a gente vê casa hoje construindo e tendo a ligação convencional. Eu acho que esse estranhamento que você sente é a mesma coisa que eu sinto, por exemplo, quando um cliente nosso, uma casa até 250, 300, 350 metros, não pensa em pôr automação. Não, vou fazer sem automação. Mas deixa para instalação, acho que não vou fazer. E tem muito cliente que acaba não fazendo. Sim. Então, até dando vários passos para trás, né? Essas novas tecnologias, elas precisam de mais planejamento. Ou seja, precisa de mais tempo dedicado a projeto. E eu vou falar outra coisa aqui. As empresas de projeto também têm que se profissionalizar e fica que nem pato querendo fazer tudo e acaba não fazendo nada direito. Eu enjoo de pegar projeto de telefonia hoje lá. E aí não sabe fazer um projeto de rede. Você precisa ter internet na casa hoje. Todo mundo está conectado. Tem que ter uma rede que funciona. E ninguém faz. E isso quem vai fazer é quem é especializado. Que não adianta um cara de projeto, ele não tem conhecimento técnico para. Então, tem que ser a empresa especializada. Nós temos o know-how, eu sei, porque eu instalo a casa para ter uma automação, tem que ter um Wi-Fi cobrindo todos os cômodos da casa, senão o cara tá na mão, porque precisa de todos os cômodos. Que ele precisa dar um comando, não precisa ter internet, ele tem que ter o Wi-Fi ali funcionando. Perfeito. Que a maneira é por Wi-Fi. Então, isso nós temos. E não adianta. Então, o certo é isso. Ó. Eu vou até aqui. Eu sou engenheiro eletricista. Eu tenho que calcular a bitola do fio e o caminho do fio. Ó, você quer fazer automação? Você procura uma automação. Uma empresa especializada em automação. Perfeito. Você quer fazer rede? Procura uma empresa especializada em rede. Ah, não, eu quero vender projeto. Aí faz telefonia, faz interfone. Foi um monte de coisa que entendeu? Ele não está atualizado para. E acaba querendo fazer tudo e não faz direito.
Eu concordo plenamente, porque é no projeto que a gente vai prever, por exemplo, um painel de MDF que vai esconder o quadro de automação. Ou então um móvel que vai esconder o switch, vai esconder o rack lá e as coisas que precisam de automação. Então, a gente está falando de, na parte de projeto, gastar mais tempo e saber o valor dessas coisas, né? Feitas por pessoas especializadas naquilo. Para que quando execute em menos tempo e mais perfeito possível, com um trabalho mais sincronizado. Mas tem um nome, chamado administração, né? É assim, o que eu vejo que tá a tendência daqui para frente é que toda obra ela tem que ter uma boa administração. Exato. Seja de quem foi contratado, por exemplo, o arquiteto que quer administrar isso aí, ou uma empresa especializada em administração, porque são tantos itens Sim. e tantas vertentes e tantas empresas diferentes. Esse lance das empresas, cada um fazer uma etapa da obra, isso aí está cada vez mais notório, porque não se tem mais, como eu disse, como eu falava, vou ser repetitivo, mas não se tem mais aquela pessoa, ela é PhD em tudo. Sim. E ele é o básico de tudo e acaba não entregando aquilo que a gente está necessitando no final. Então, o nome é administração. Quando eu pego uma obra e eu sei que tem um administrador mesmo, de verdade, não é um administrador que está ali só para executar, não, um administrador mesmo, tudo funciona de uma forma tão legal, sabe, tão homogênea, que aí a obra finaliza com qualidade. Porque o administrador ele tem que cuidar até por exemplo, do piso, da regularização do piso, até o final lá, uma automação, uma lâmpada que vai acender no lugar tal, o móvel planejado instalado. Então, assim, tudo isso aí tem esse nome. Esse é um nicho que normalmente a gente não está conseguindo ter ainda. O mercado de administração é muito escasso ainda hoje, né? Os arquitetos, ele tem, como que eu vejo, os escritórios de arquitetura, eles conseguem fazer um projeto bacana, né? Porque isso aí é o know-how de vocês. E dali para frente, quem vai cuidar? Aí o escritório de arquitetura fala, não, eu vou administrar. Também não consegue, porque tem outras demandas. Então, assim, tá uma dica aí. Se a pessoa se especializar em administração mesmo, aquela administração real, ele tá bem, porque ele não vai faltar trabalho para ele, viu? É verdade. Que é o papel da construtora, né? Exato. É que, na verdade, evoluiu muito a construção nos últimos anos, a gente sabe disso. Na minha área, por exemplo, antigamente era um ponto de luz numa sala. Sim. Era um só. Era uma no meio e acabou, de cada ambiente. Então era muito fácil. Hoje já não. Hoje a iluminação já tem embutida de tal jeito, tem embutida na alvenaria, tem embutida no móvel, embutida. Então, evoluiu muito. E para administrar tudo isso hoje, tem que ter uma empresa responsável. Não adianta o cara que quer fazer tudo desde o início e volta na teoria do pato lá que eu falei, que não faz nada direito. Vai fazer, mas não vai sair com perfeição. E o custo acaba, às vezes, ficando mais caro, porque tem muito erros. Existem muito erros. Né? Exatamente, mas é o momento em que tudo isso que a gente está conversando se choca com a cultura mesmo, né? Aí tecnologia e cultura é um outro papo, outro podcast, mas que conversa, hein? Sim. Muito bom. Legal. Eu construí minha casa, vai fazer 9 anos e tem cabo de telefone. Acredita? Nunca usei. Entrei na casa, nunca usei. Tá lá. Tá lá. Eu vou ser honesto, eu tenho uma briga com a minha esposa. Eu falei, vamos desligar essa linha. Ela falou, não, mas meu pai e minha mãe ligam nela. Eu falei, puta, vamos ensinar ele a usar o celular. Porque não tem. Se toca o telefone na minha casa, eu não quero nem atender. Porque é golpe, viu? Vai ter alguém gritando, mãe, mãe, pai, pai, querendo me dar golpe. Viu? Eu nem atendo. Tocou meu telefone, eu atendo, olha meu celular, vê se chegou mensagem. Mas eu nunca parei pra pensar nisso, Gui, porque em casa não tem essa passagem pra telefone. Mas eu nunca nem parei pra pensar que isso era uma necessidade antes. Foi. Olha isso. Ontem eu peguei um projeto de um cliente e tava lá, projeto de telefonia. Olha isso. Ontem. Mas eu acho que isso deve ser um Ctrl-C, Ctrl-V, não é possível. De 10 anos atrás, do mesmo projeto, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C. Porque, ninguém usa mais o... Só em, eu acho que... Comercial. Se tiver um escritório na casa e precisar de um telefone fixo... Mas hoje é tudo rede. A telefonia hoje é tudo rede. É uma rede estruturada, é um cabeamento estruturado. Onde você tem ponto de rede, você pode transformar em tudo. Tanto é que até a própria operadora de TV hoje, antes eles passavam aqueles cabos coaxial, que é aquele cabo... Perfeito. Hoje não, ele usa... Sim. Até nós tivemos vários problemas recentes, porque a gente faz automação e eu preciso mandar cabo de rede para a TV. Eles estavam usando o nosso cabo. Chegava lá, eles pegavam e usavam o nosso cabo. Então hoje
Nós acabamos fazendo o quê? Eu já deixo o cabo dele passado. Porque antes eu não podia passar, porque ele chegava lá, o cabo era homologado pela operadora dele. Então, eu não tinha acesso, porque só tinha eles. Então, eu não posso passar, eles que passam. Perfeito. Né? Aí, hoje já é ao contrário. Hoje eles já estão pegando o nosso cabo, que é universal. E sabe uma coisa também que eu vi na época que eu construí a casa e hoje eu nem vejo mais? Nos banheiros, o MDF verde. Que era o MDF próprio, você tem que usar. E eu lembro até que quando fizeram o móvel, não conhecia você antes, né? Quando fizeram o móvel lá da minha casa, eu perguntei pra moça, falou, não, isso não tem nada a ver, pode usar o normal. E eu fiquei com receio e tá até hoje lá. Ainda tem esse material que é pra área... Tem, que se fala MDF naval, aquela história toda, né? Mas o que eu vejo, né? O MDF, na verdade, ele é passivo ele sofre com a umidade de qualquer forma, né? Tanto até a madeira pura, bruta, ela vai sofrer, né? Então, o MDF em si, na verdade, ele é só o sanduíche do revestimento do MDF. O que manda mesmo é essa capinha que a gente vê por cima. É ela que realmente protege, né? Então, claro, se tiver uma incidência muito forte de água, ela vai conseguir infiltrar. Mas o que manda mesmo é a qualidade desse revestimento aqui. Sim. O que a gente vê? O fabricante de MDF, ele vai fabricar para mim e vai fabricar para o móvel italiano, né? Então, assim, ele é o mesmo MDF. O que vai mudar é o tipo... Primeiro é o conceito da marca, né? Porque às vezes a marca ela se leva para um conceito X, e é o tipo de instalação que você vai fazer e o tipo do projeto, né? Agora, o MDF em si, ele não sofre tanto assim com umidade e tudo mais. É claro que banheiro, quando a pessoa... Por exemplo, eu vejo que tem gente que gosta de tomar banho com banheiro com as portas e janelas fechadas, para ficar aquela névoazinha gostosa e tal. Aquilo detona o MDF, né? Acaba sendo normal. Quando você abre a porta, o MDF tá suando, assim, sabe? Tá chorando. Então, assim, não vai ter um MDF naval, tecnológico lá, que vai resolver esse assunto, né? Para nós acontece a situação... O pessoal no banheiro quer colocar televisão, né? Soa, né? A umidade. Não, vai, por um período, mas ela vai... O móvel tá 9 anos lá, tá inteiro. Guilherme, você toma banho? Janela e portas abertas. Como que é? Como é que você toma banho? Você toma banho só água fria. Só água fria. Mas, você estava dizendo, isso é tecnologia, porque isso diz respeito à forma como é feito o produto que você vende. Sim. Digo isso porque esse escorrido, esse MDF chorando, no fabricante individual, ou seja, na marcenariazinha pequenininha ali, vai ser um material que vai ser colado com a mão, manufaturado. E um negocinho de água que vai ali para a borda já vai inchar o seu MDF. Exatamente. E eu digo isso porque eu percebo isso em casa. Em casa, fica suado o MDF, mas a água não penetra, porque a forma de colar a fita borda, a forma de colar a fórmica nessa parte do revestimento é muito mais eficiente. Vale dizer que, assim, tudo tem um custo, né? Claro. Por que a gente vê que os marceneiros têm um custo melhor do que nós que trabalhamos com indústria? Porque eles não conseguem, o equipamento deles, até a máquina que cola, porque hoje o marceneiro tem máquina de colagem, aquela coisa manual não consegue dar demanda. Mas ela usa uma fita pouco espessa, 0,25, para poder, primeiro por causa do custo do produto, né? Porque aí a fita é mais barata, o produto final vai ficar mais barato. Segundo, por causa do equipamento. Hoje a gente usa uma fita borda de 1 milímetro. Caraca. Então, assim, é de 0,25 a 1. 1 milímetro para poder ter a resistência da água muito maior e dar uma garantia de 10 anos no produto, né? Show. É claro que a água, como eu disse, a água ela infiltra, ela acaba mesmo com o produto. Se de repente você começa a jogar água o tempo todo, acaba. Mas assim, o tempo de vida é muito mais extenso, né? Sim, perfeito. Então é muito importante isso aí. Muito bom. É isso, né? E caminhando aqui para o final, agradecendo já a presença de vocês. Obrigado mais uma vez, né? Eu acho que está sendo muito interessante porque vocês já vieram outras vezes, mas cada vez que a gente vem, a gente consegue explorar mais, né? A importância do produto de vocês, a importância de um bom projeto, o que a gente faz nas minúcias, né? Obrigado. Exatamente. Obrigado a vocês. Agradecemos, né, Mario? Mais um dia. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado. Valeu.